Bom, o nosso grupo vai apresentar sobre a Primeira Guerra Mundial. Contexto histórico. Vários problemas atingiram as principais nações europeias no início do século XX. O século anterior havia deixado feridas difíceis de curar. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África, ocorrida no final do século XIV. A Alemanha e a Itália, por exemplo, haviam ficado de fora do processo neocolonial. Enquanto isso, França e Inglaterra podiam explorar diversas colônias ricas em matérias-primas e com um grande mercado consumidor. A insatisfação da Itália e da Alemanha neste contexto pode ser considerada uma das causas da Grande Guerra. Vale lembrar também que no início do século XX havia uma forte concorrência comercial entre os países europeus, principalmente na disputa pelos mercados consumidores. Esta concorrência gerou vários conflitos de interesse entre as nações. Ao mesmo tempo, os países estavam empenhados numa corrida armamentista, já como uma maneira de se protegerem ou atacarem no futuro próximo. Esta corrida bélica gerava um clima de apreensão e medo entre os países, onde um tentava se armar mais que o outro. Existe também, entre duas nações poderosas da época, uma rivalidade muito grande, que foi entre a França e a Alemanha. O início da Primeira Guerra Mundial. O início da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante a visita a Sarajevo. As investigações levaram ao criminoso, um jovem integrante de um grupo sérvio. Contrário à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs, o Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia em relação ao crime e no dia 28 de julho de 1914 declarou à Sérvia a guerra. Políticas de aliança. Os países europeus começaram a fazer alianças políticas e militares desde o final do século XIV. Durante o conflito mundial, estas alianças permaneceram. De um lado, havia a Tríplice Aliança, formada em 1882 por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Do outro lado, a Tríplice Entente, formada em 1907 com a participação de França, Rússia e Reino Unido. O Brasil também participou, enviando para os campos de batalha enfermeiros e medicamentos para ajudarem os países da Tríplice Entente. Desenvolvimento. As batalhas desenvolveram-se principalmente em trincheiras. Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e as doenças também eram os inimigos desses guerreiros. Nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como por exemplo os tanques de guerra e aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. O fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, ocorreu um fato histórico de extrema importância: a entrada dos Estados Unidos no conflito. Os Estados Unidos entraram ao lado da Tríplice Entente, pois havia acordos comerciais a defender, principalmente com a Inglaterra e França. Este fato marcou a vitória da Entente, forçando os países da aliança a assinarem a rendição. Os derrotados tiveram ainda que assinar o Tratado de Versalhes, que impunha a estes países fortes restrições e punições. A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica cortada, perdeu a região do corredor polonês, teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, além de ter que pagar os prejuízos da guerra dos países vencedores. O Tratado de Versalhes teve repercussões na Alemanha, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial. A guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos. Obrigado e até a próxima.